Jesus. Amém? 17:38. Olha só o que diz a palavra do Senhor para nós nessa noite. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca ousei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Diga amém? Diga graças a Deus. Coloque a sua Bíblia do lado e aplauda bem forte ao nosso Senhor. Toda adoração em nome de Jesus. Irmãos, o que nós precisamos entender e guardar no nosso coração? Que o texto sagrado, a palavra de Deus, está dizendo sobre a luta de Davi e quem? Davi quem? E Golias, amém? Davi, direcionado por Deus, ele se dispôs a pelejar contra aquele gigante, amém? Mas a nossa revelação desta noite é o seguinte, pastor, qual é? Irmãos, cada um de nós precisamos ter uma intimidade com Deus. Diga amém? Cada um de nós precisamos ter a sua própria experiência com Deus. Diga glória a Deus. Nós precisamos buscar, conhecer e prosseguir em conhecer mais a Deus a cada dia mais na nossa vida. O porquê? Olha o que a palavra de Deus está dizendo: que Saul vestiu a Davi com a sua o quê? Armadura. Diga armadura. E pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca ousei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Amém? Aleluia a Deus. O que nós entendemos com isso? É gostoso ouvir o testemunho? Diga é maravilhoso você ouvir um testemunho de alguém contando sobre um milagre, sobre uma resposta, sobre algo que Deus fez sobre a vida dele. É gostoso, é maravilhoso. Só que entenda, aqui a palavra de Deus está dizendo que Davi não podia nem andar com essa armadura. Ou seja, porque ele nunca tinha usado aquilo. Eu disse, é bom ouvir um testemunho? Sim, é bom. Só que nós temos que buscar a nossa própria experiência com Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que buscar a nossa própria o quê? Comunhão com Deus. Olha só, não precisa abrir não, eu vou abrir bem rapidamente o livro de Jó 42, só para você entender a revelação de Deus. Jó 42, versículo 5 diz assim: eu te conhecia só de quê? Diga, de ouvir. Olha só Jó dizendo, Jó 42, 5: mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, isso daqui é algo muito forte que nós devemos guardar no coração. Por quê, pastor? Porque tem muitas pessoas que conhecem a Deus só de quê? De ouvir. Diga, de ouvir. Só de ouvir. Ouvir que alguém falou, algum testemunho, algum louvor, ele conhece só de ouvir, mas ele ainda não teve a tua própria experiência, a tua própria comunhão com Deus. Amém? Vou repetir, Davi, quando Davi vestiu aquela armadura, diz a palavra de Deus que ele não conseguia nem andar com aquilo. Mas eu quero dizer para você, Davi não precisava de armaduras feitas por homens. Deus tinha uma armadura feita sobre a medida
enfrentamos batalhas. É assim ou não é? Eu tenho os meus gigantes. Quem tem os seus gigantes para enfrentar? Aleluia. Todos nós temos no dia a dia os nossos gigantes. Todos nós temos as nossas batalhas. Mas o que eu quero dizer para você? Nós não podemos correr o risco de enfrentar batalhas, lutas, pelejas com a armadura dos outros. Glória a Deus, é verdade. Quem está me entendendo nessa noite? O que é isso, pastor? Às vezes, algumas pessoas se arriscam a enfrentar batalhas só pelo que ela ouviu dizer. Porque ela ouviu um testemunho. Não, irmãos, Davi não precisava daquela armadura feita por homens. Davi precisava daquilo que vinha de quem? De Deus. Davi tinha adquirido experiência cuidando das ovelhas do Senhor. É assim ou não é? Diz a palavra que veio o urso, Davi foi lá e matou o urso. Veio o leão, Davi foi lá e matou o leão. Davi, ele foi adquirindo experiência com Deus. Enquanto Davi cuidava das ovelhas do seu pai, Davi estava orando, Davi estava salmodiando, Davi estava escrevendo salmos, Davi estava tendo intimidade, Davi estava tendo comunhão com Deus, Davi estava tendo experiências com Deus. Glória a Deus. E todos nós precisamos, no nosso dia a dia, ter experiências com Deus. Aleluia. Ver Deus falar, como Moisés, como eu servo Moisés, eu falo face a face, como eu falo como amigo. Nós precisamos buscar conhecer, prosseguir em conhecer mais a Deus, buscar mais a palavra, entendimento, buscar revelação diante do Senhor. A igreja precisa orar mais, a igreja precisa se santificar mais, a igreja precisa se sacrificar mais a Deus. A igreja precisa ter mais tempo para o Senhor. Nós precisamos disso para nossas vidas. Eu disse aqui que Jó, ele disse assim, olha, Jó enfrentando tantas lutas, ele disse assim, olha, eu conhecia só de ouvir. Eu conhecia Deus só de ouvir. E quantas pessoas na igreja conhecem a Deus só de ouvir? É verdade, Pai. É assim ou não é? Mas ele próprio, em particular, ele ainda não teve uma experiência com Deus. Ele ainda não ouviu Deus falar com ele. Por quê? Porque ele não tem buscado essa intimidade, essa comunhão. E aí ele vai dizer mais: mas agora os meus olhos te veem. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Você precisa ver Deus operar na tua vida. Amém? Eu não sei qual é a tua necessidade, mas você tem que buscar isso diante de Deus. Ver Deus operar, ver Deus realizar o milagre, ver Deus te encher do Espírito Santo, ouvir a Deus, aprender a ter um particular com Deus. Nós necessitamos disso para nossas vidas. Irmãos, chega de enfrentar batalhas com a armadura dos outros. Como eu disse no início, todos nós temos os nossos gigantes, não temos? Todos nós temos em particular as nossas guerras, as nossas batalhas que nós temos que enfrentar no dia a dia. Amém? Eu disse que nós não podemos correr o risco de enfrentar com a armadura dos outros. Pastor, o que o senhor quer dizer nesta noite? Irmãos, porque vai aparecer armaduras de todo tipo para mim e para você. Aqui dentro há pessoas que têm aparecido armaduras para ela. Pastor, mas como assim? A armadura do desânimo, a armadura da falta de fé, a armadura de conselhos errados dos outros, a armadura de ouvir aquilo que não devia. Pastor, mas por quê? Porque o diabo, Satanás, ele vai ofertar todo tipo de armadura para nós vestirmos no dia a dia. Ele vai apresentar armaduras de todo qualquer tipo de qualidade. Eu quero dizer
de armadura, toma cuidado. Isso é o pastor que está dizendo? É a palavra de Deus. Mas pastor, como que eu me livro disso? Tenha intimidade com Deus, se consagrando, buscando a Deus de todo o que? Coração, se entregando em espírito e em verdade a Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele é o que? Evangelho de João diz Espírito. Toda a igreja diga assim: Deus é Espírito. E importa que o adoremos em espírito e em verdade. Deus que é verdade. Aleluia, Deus. É desse jeito, Senhor. Deus que é verdade. Verdade, meu Pai. Por isso que nós temos que buscar mais comunhão, mais intimidade. Ajude, Senhor. Eu tenho pregado para a igreja esses dias. Eu tenho mostrado o caminho para a igreja, direcionado por Deus para a igreja. Volte a ser homem e mulher de oração. Glória a Deus. Volte a estar mais na igreja, na casa de Deus. Pastor, por quê? Porque Jesus está voltando. E tem muita gente revestido de armaduras de Satanás, que Satanás tem oferecido. A prova está aqui, tá? Foi Saul quem vestiu a Davi, não foi Davi que vestiu a armadura. A Bíblia diz que Saul vestiu a Davi com a sua armadura. Davi nunca tinha experimentado aquilo. Davi não conseguia caminhar com aquilo. Vou repetir para você: quando nós vestimos a armadura oferecida pelo inimigo, nós ficamos paralisados, nós não crescemos na fé, nós não alcançamos aquilo que nós necessitamos. O milagre não vem, a resposta não vem. Por quê? Porque o inimigo conseguiu nos revestir de uma armadura ao qual nos paralisou espiritualmente. Amém? Por isso, a partir de hoje, não conheça a Deus mais de ouvir, mas tenha experiência com Ele, tenha intimidade, fale face a face com Ele, como Ele disse que falava com Moisés. Busque a Deus nas madrugadas, se levante, leia mais a Bíblia, ore mais, tenha mais comunhão, rejeite o pecado, rejeite a imoralidade, mande o diabo embora, mande as ofertas de Satanás embora, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Porque a palavra de Deus manda nós nos revestirmos da armadura de quem? De Deus. De quem? De Deus. Eu quero crer nesta noite que Davi sabia disso. Glória a Deus. Davi disse o quê? Eu vou arrancar isso, porque o Senhor, Ele tem uma feita submetida para mim, a armadura feita por Ele, cheio de fogo, cheio de poder, cheio de unção, cheio do Espírito Santo. Para minha vida, eu não preciso de nada feito pelo homem. O que eu preciso ver de Deus, o que eu preciso prover de Deus, é Deus que vai dar a minha vitória contra esse gigante. Eu quero dizer para você que é Deus que vai entregar a tua vitória, que é Deus que vai entregar a tua resposta, que é Deus que vai realizar o teu milagre, que é Deus que vai derrubar o inimigo que tem se levantado contra a tua vida. Aleluia. Oh, irmão, como se a igreja soubesse uma palavra abençoada, a igreja estaria toda aqui hoje. Quantas pessoas têm buscado a Deus, têm conhecido a Deus somente porque ouviu alguém dizer sobre Deus, mas ela própria não teve uma experiência com Deus. Misericórdia, Deus. Amém? E quantas igrejas estão assim? Às vezes lotadas, mas cheia de pessoas vazias de Deus, É desse jeito, Pai. porque não tem experiência, não tem comunhão, não oram, não buscam, não adoram a Deus em espírito e em verdade. Nós precisamos ter mais verdade com o nosso Senhor. A Bíblia vai dizer no Salmo 91, eu já disse isso para a igreja. O que diz no versículo número 1? Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo. que habita, o que fala mais alto? No esconderijo do Altíssimo. Diga, no esconderijo No esconderijo do Altíssimo.
continuação. E a sombra do Onipotente descansará. Você habita na onde hoje? Meu Deus. Será que realmente nós estamos abrigando no esconderijo do Altíssimo? Esse salmo, se você continuar lendo, ele vai falar o salmo todo sobre o quê? Sobre proteção, não é assim? Alguns deixam até a Bíblia aberta na sua casa. Mas para que esse salmo se cumpra, nós temos que viver o versículo de número 1. Habitar no esconderijo de quem? Do Altíssimo. O que é isso, pastor? Fazer de Deus, diga, fazer de Deus. Fazer de Deus. Com mais condição, fazer de Deus. Fazer de Deus. A nossa morada. Oh Deus, aleluia, Senhor. Mais uma vez, fazer de Deus. Fazer de Deus. O nosso abrigo. Quem está entendendo? Amém. Porque é fácil pregar que nunca irão do lado, né? Eu me direi. É fácil. Mas nós precisamos viver o versículo de número 1. O que é isso? Não conhecer só de ouvir, mas ter experiência, ter intimidade com o Pai. Glória a Deus. Um versículo conhecido nosso do Evangelho de João diz que as ovelhas ouvem a voz de quem? O seu pastor. Ouve a voz de quem? O seu pastor. E faz o quê? Segue. Diga assim, segue. Segue. Está falando do pastor aqui na terra? Não. Está falando de quem? Cristo. Jesus. Aquele que tem intimidade, aquele que faz de Deus o abrigo, ele aprende a ouvir e a reconhecer a voz do Pai. Aleluia. E não só ouve, como também ela faz o quê? Segue. Segue. Aí. Santo Deus. Vive a tudo aquilo que ele ensina e que ele determina, que ele mostra na palavra. Aleluia, Senhor. Irmãos, tenha uma certeza no teu coração que Jesus ele ama a tua vida. Glória a Deus. Que Deus ele quer o melhor para você. Aleluia. Deus ele quer o melhor para a tua casa. Glória a Deus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Buscar a Deus. Parar de viver uma fé sob experiência de terceiros. De viver uma fé baseada no testemunho. É lindo ouvir o testemunho, não estou dizendo que é errado, é maravilhoso. Mas eu estou dizendo que você precisa, como aquela pessoa que contou o testemunho pela experiência, amém? Você também precisa buscar uma experiência para a tua vida. É isso que está sendo ministrado hoje. É lindo você ouvir, mas aquela pessoa teve uma experiência, um encontro. Eu também quero ter um encontro, almejar, desejar isso para a vida. Amém? Você precisa, nós precisamos, eu preciso ter mais experiência com Deus. Glória a Deus. Nós precisamos disso. Amém, Jesus. Igual eu disse aqui esse dia sobre aquelas 5 virgens loucas e as 5 prudentes. Ali demonstra claramente pessoas que tinham intimidade, comunhão e santidade com Deus, aquelas 5 prudentes. Carregavam azeite de sol. Ou seja, buscavam, oravam, estavam na igreja, liam a palavra, tinham comunhão com Deus, tinham intimidade com o Senhor. E tinha aquelas outras 5 que viviam a vida mais ou menos, orava de vez em quando, buscava Deus de vez em quando, e chegou a hora que o azeite secou. Aí gritaram à noite: que vem o noivo! Jesus veio buscar a igreja. As 5 prudentes entrou para as bodas, e as portas fez o quê? Fecharam. Diga-se, fechou. E veio as outras que foram comprar, e atrás de alguém que podia orar, pedir oração para alguém, pedir para que alguém fizesse isso, pedir para vai lá na igreja e ora, e entrou aquele desespero. Quando ela chegar na porta, estava o quê? Senhor, abre-nos a porta. Quem são vocês? Quem? Eu nem vos conheço. Misericórdia, Deus. Aquele que tem intimidade, aquele que tem comunhão, aquele que anda em verdade com Deus,
Sabe o que acontece? Pergunta o que, pastor? Ele é reconhecido pelo próprio Deus. Aleluia, Deus. Deus o reconhece como filho, Glória a como Deus. servo. E para ele as portas estão abertas. No dia que Jesus te buscar. Amém, Jesus. Amém? Porque a Bíblia está dizendo que ele diz para aqueles que levavam uma vida de qualquer jeito, que ele nem o quê? Não conhecia. Mas as prudentes ele conhecia, tanto é que as portas que estavam abertas. Torne-se um homem e uma mulher reconhecida pelo Criador. Glória a Deus. Buscando a cada dia mais intimidade, comunhão, santidade e viver experiências com Deus. Quanto mais eu tenho pregado aqui, quanto mais eu busco a Deus, mais Deus se aproxima de mim. Quanto mais a Bíblia diz que eu me achego a Deus, mais Deus se achega até. Diga, quanto